por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, último bloco do programa Palavra Verdadeira, primeira edição de 2019. Eu fiz a citação de um texto bíblico em Gênesis, no capítulo 28. E eu quero outra vez utilizar-me desse texto quando Jacó faz um voto, né? Eu acho que é realmente muito importante em inícios de jornadas, né? O Jacó, o patriarca Jacó, o filho de Isaac, o neto de Abraão, né? O Jacó que se tornou Israel, aquele pai das 12 tribos, né? Que deu o nome a toda a nação judaica, Israel. Esse homem estava indo para Harã, saindo da casa do seu pai Isaque, aquele problema que houve com o seu irmão Esaú, e ele tem uma revelação de Deus. Ele, na sua trajetória, ele cansado, toma uma pedra, coloca essa pedra como travesseiro e dorme ali. O céu é o teto, né? E aí ele tem um sonho, Deus se apresenta para ele. Primeiro ele vê uma escada que vai da terra até o topo do céu, e ele vê anjos subindo e descendo, e ele vê Deus, né? O Senhor lá em cima, e Deus diz para ele, para o Jacó: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Quando ele acorda daquele sonho, ele diz: que coisa tremenda, esse lugar é um lugar terrível, um lugar maravilhoso. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Ele pega aquela pedra, ele faz um altar, ele faz ali uma coluna, um ponto de referência, né? um marco. Ele marcou aquele lugar daquele encontro com Deus. Ele coloca azeite, né? Unge aquela pedra, e ele faz um voto ao Senhor dizendo que ele está indo na trajetória para Harã. Ele diz: se o Senhor Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Bom, meus amados, meus queridos amigos e irmãos, a verdade é que todas essas coisas que são as básicas, mas elas são também frutos de milagres, né? Guardar dos perigos. Veja bem, nós estamos vivendo agora no estado do Ceará um momento de medo, um momento de susto, né? E quem é que vai nos guardar? É o Senhor. Então, embora seja básico, mas é um milagre. Então, guardar, que é a segurança, o pão, que é a subsistência, o vestir, questão da dignidade do corpo, né? Você ter as suas vestes, o seu calçado, e a paz. Isso são coisas básicas que nós precisamos na trajetória da nossa vida, nesse ano de 2019 e toda a nossa vida. E o Jacó precisou, e ele disse: se o Senhor, ele entendia que tudo isso lhe seria garantido se o Senhor Deus fosse com ele. Deus, ele tem o maior interesse de ser conosco. Agora, ele exige que nós, para termos a sua presença, nós também devemos estar com ele, voltado para ele. Por isso a Bíblia diz, e Jesus disse isso, né? Que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas necessárias, elas nos serão acrescentadas: a segurança, a comida, o vestir, o calçar e a paz nos serão acrescentadas. Então, nessa trajetória desse 2019, você precisa querer estar com Deus. Você que está ainda longe de Deus pelo pecado, pelos vícios, pela idolatria,
pela ingratidão, você só terá estas coisas básicas se você tiver a presença de Deus. E Deus quer se revelar para você e te conceder isto. Mas eu quero finalizar, porque neste primeiro programa o nosso tempo ficou muito restrito. Eu quero finalizar observando um outro lado desta mensagem. O Jacó disse: se o Senhor Deus for comigo e me fizer isto, e me fizer aquilo, e me fizer aquilo, Ele será o meu Deus. Mas ouça bem, o fato de Deus estar conosco, isso não impede de que nós sejamos privados por algum tempo, por algum momento, por alguma razão, de alguma coisa, de algum benefício. De algum benefício. Nós ouvimos e cantamos muito no ano que passou o hino que diz assim: eu não te adoro pelo que tu faz, mas pelo que tu és. Se o Senhor fizer, tu és Deus. Se o Senhor não fizer, tu és Deus. Se o Senhor curar, tu és Deus. Se o Senhor não curar, tu és Deus. Se o Senhor abrir a porta, tu és Deus. E se o Senhor não abrir, tu continuas sendo Deus. Porque não te adoro, não te tenho como Deus pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Às vezes Deus nos permite sermos provados. Devemos ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 moços que não se dobraram diante do Deus da Babilônia, do Deus de Nabucodonosor, o ídolo. E aí, denunciado que foram eles, o rei disse que se eles não prostrassem diante daquela imagem, eles iriam provar o fogo da fornalha, que seria aquecida 7 vezes mais. E o rei disse: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. E aqueles 3 moços disseram: olha, ó rei, nós não precisamos te responder acerca disso, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nem ainda assim nos prostraremos diante da sua imagem, porque o Senhor é que é o nosso Deus. Eles foram para a fornalha de fogo ardente, mas o 4º homem apareceu e os livrou da fornalha de fogo ardente. Ele poderia ter dito assim: poderia o Senhor ter nos livrado de entrar na fornalha. Às vezes precisamos entrar na fornalha para que o milagre seja maior, para que a bênção seja maior, para que a gente tenha convicção de que Deus de fato é o Senhor, em que pese as questões e as circunstâncias que nos cercam. Glórias ao Senhor. Então, Deus é o nosso Deus, quer Ele nos dê o pão, quer Ele nos dê o calçado e o vestir, quer Ele nos dê a segurança, Ele será o nosso Deus. E nós cuidaremos da casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor nos der, nós certamente daremos o dízimo do Senhor. Você precisa dar o dízimo do Senhor na casa do Senhor, como disse Jacó. Eu termino essa mensagem dizendo para você que você deve buscar essa presença de Deus, esse favor de Deus. Como diz o Salmo 46, o Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe conceda toda sorte de bênção. E que se Ele lhe provar, lhe privando de alguma coisa, Ele lhe dê força e graça para você dizer assim: tu és o meu Deus. E eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E ainda com esses olhos eu verei o bem do Senhor sobre a terra. Meu amado, minha amada, aguardo você no nosso culto hoje à noite. Venha adorar a Deus. E durante a semana, no culto do refrigério. Leia a Bíblia todos os dias. Participe desse projeto
leitura total da Bíblia em 2019. Eu quero terminar o programa orando por você e por sua casa, em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que se não for o Senhor que esteve do nosso lado. Deus amado, eu, na verdade, nem estaria aqui se o Senhor não tivesse sido, ó Deus, favorável a mim. As pessoas que estão me assistindo também não estariam me assistindo, me ouvindo, se o Senhor não tivesse sido favorável a elas. É o Senhor que é bom, e é o Senhor, ó Deus, que se compadece, e é o Senhor que é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu quero, Senhor, que nos conceda um ano de grandes vitórias. Tudo que eu fiz citação no princípio deste programa, que se torne realidade, e tudo que teu filho e tua filha, cada pessoa fez citação, ó Deus, também, ó Deus, durante este programa, sobre seus sonhos, suas conquistas, seus alvos e seus votos, o Senhor também realize para a glória do teu nome. Nós te pedimos a tua bênção, ó Pai, e oramos no nome santo de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e graças a Deus. Bem, meus amados, próximo domingo, mais uma edição do programa. Eu conto com você neste 2019. Eu termino aqui dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida.